Olá, catequizandos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso 14º encontro. Jesus entra em Jerusalém. Iniciemos nosso encontro mergulhando nossa mão na água, que recorda o nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acender a vela, sinal da luz da palavra que ilumina nosso caminho. Oração inicial. Jesus, nosso Rei, Tu és humilde e simples, mesmo sendo nosso Deus e Senhor. Quando entraste em Jerusalém, montado num jumento, foste aclamado como um rei. Ensina-nos a acolher-te como um rei de nosso coração, todos os dias da nossa vida. Amém. Jesus, após 3 anos ensinando seu povo e realizando sinais e milagres que confirmavam suas palavras, tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, a capital de seu país. Ele entrou naquela cidade e foi muito bem recebido pelo povo que estava nas ruas, pois tinham ouvido falar do homem que curava os doentes, acalmava o mar e ensinava a todos. O povo que queria fazer de Jesus o rei de Jerusalém. Por isso, pegaram ramos de árvores para assinar e jogavam mantos no chão, fazendo um tapete para Jesus passar. Vamos ler na Bíblia ali Lucas, capítulo 19, do 28 ao 38. Peguem na Bíblia de vocês ali e acompanhem junto. Messias dos pobres enfrenta os poderes de Jerusalém. Tendo dito esta chegada de Messias a Jerusalém. Tendo dito essas palavras, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximarem de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo: Vão ao vilarejo que está adiante. Ao entrar, vocês encontrarão um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, respondam: o Senhor precisa dele. Os enviados foram e encontraram as coisas como Jesus lhe havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Puseram então seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto ele avançava, as pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com alegria e voz forte, por todos os milagres que tinha visto. Diziam: bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desculpa, pessoal. Então anotem a primeira tarefa de vocês ali. Pergunta A: para onde Jesus foi com os discípulos? B: quando se aproximou do Monte das Oliveiras, o que Jesus pediu aos discípulos? C: o que fizeram os discípulos? D: como Jesus entrou na cidade de Jerusalém? E: o que a multidão fez? F: por que todos aclamavam Jesus? E G: o que dizia a multidão? E vocês me mandem a pergunta H, não é uma pergunta. Cada um destaca uma palavra. Vocês destaquem em casa a expressão ou frase que chamou mais atenção da passagem da Bíblia, pessoal. Tá? Quando eu digo assim, para destacar o que mais chamou atenção, não da catequese toda, é dessa passagem da Bíblia do dia, do encontro 14, tá? O que mais chamou atenção na Bíblia para vocês? Jesus é um rei diferente. Jesus tinha consciência de ser humilde, servo do Senhor. Por isso, não escolheu um cavalo forte nem uma carruagem de luxo para entrar em Jerusalém. Ele montou no jumentinho, que é apenas um animal de serviço.
Mas o povo, ao ver Jesus, fica feliz e espera que ele inicie um governo novo naquela cidade. Ele é aclamado com ramos de oliveira e de palmas. Para muitos, Jesus iria derrubar o poder dos romanos e tomar conta da cidade. Por isso o povo estava fazendo festa, nem imaginava o que realmente estava para acontecer com Jesus, sua morte na cruz. A entrada na cidade antigamente era própria dos reis, que eram acolhidos de forma festiva e triunfante. Os poderosos entravam nas cidades montados em cavalos fortes para mostrar poder e força. Jesus é um rei diferente, porque ele é um rei humilde, que entra na cidade montado na simplicidade. Jesus será o grande rei manifestado na cruz, quando entrega a própria vida pela salvação das pessoas. É um rei que serve diferentemente dos outros, reis que preferem ser servidos. Jesus está mais preocupado em salvar, curar e libertar as pessoas do que sentar num trono de ouro e governar um reino ou cidade. O reino de Deus, do qual Jesus é rei, é muito diferente dos reinados do mundo, pois Jesus quer paz, justiça, vida e felicidade para todos nós. Então vamos ver aqui, pessoal. Eu vou ler aqui as respostas que vocês me mandaram durante a semana. Gostei muito, pessoal. Eu recebi de 10 catequizandos, 9 me mandaram durante a semana. Isso é muito bom, porque eu consigo ver as respostas e consigo montar em cima o próximo encontro. Então daí vamos ver aqui, ó. Eu vou ler um apanhado, já teve pessoas que repetiram, então eu vou ler só uma vez. O que é um rei? Vocês responderam assim para mim. Rei é o que comanda o trono, rei tem um castelo, uma pessoa com muito poder, poderosa, quem manda um reino, autoridade em um território, chefe de estado, ocupa um trono real, está acima de tudo e de todos, poder absoluto. O que faz um rei? Orienta seu povo, organiza e mantém a ordem, comanda as pessoas e as pessoas respeitam, um chefe que administra uma organização política, chefia seu estado, dá ordens, governa seu império. Como o rei é tratado? É tratado com majestade, respeito e admiração, vossa majestade, como um supremo, toda riqueza e conforto e regalias. Onde tem rei? Então a maioria colocou Inglaterra, aí tem gente que colocou Reino Unido. A diferença do Reino Unido é que é parlamentarista, então quer dizer o quê? A Rainha Elizabeth não manda total lá, ela pode dar uma ordem, mas o parlamentarismo é que vai decidir se vai ou não aquela ordem. Dinamarca. Aí teve gente que colocou Estados Unidos não é monarquia, ele é presidencialismo, que nem a gente, é um presidente. E colocaram o Vaticano, achei bem interessante colocarem o Vaticano, que eu explico aqui, ó. O Papa, ele não é considerado um rei, só que ele é o grande chefe lá do país Vaticano. Só que ele é considerado uma monarquia, só que é uma monarquia onde os outros escolhem e não por sucessão. Ou seja, a Rainha Elizabeth, quando morrer, vai governar seu filho e depois os netos e assim por diante. No Papa, a diferença é que ele foi escolhido. É uma monarquia, mas ele não é um rei. Então, pessoal, vocês viram como diferente é os reis de hoje em dia, rainha, reis, os reinados, do nosso rei Jesus? Olha a diferença, né? Qual a maior diferença? Pensem aí, enquanto eu estou falando, vão pensando. Qual é a maior diferença dos reis, de toda a história da humanidade, e nosso rei Jesus? Vamos pensar um pouquinho? Qual seria? Querem responder em voz alta? Aí vamos fingir que nós estamos no encontro de catequese? A humildade é a palavra-chave. Esse encontro nem precisa falar muito. É a humildade, pessoal. Ele é rei sendo humilde, sendo simples. E isso não quer dizer, pessoal, que confundam. Uma vez um catequizando me disse: então eu tenho que ser pobre com fome, passar fome para ser aceito, Não.
A gente tem que lutar pela nossa dignidade, para ter alimento, nossa casa digna, nós termos uma família com dignidade, né? Mas a gente tem que ser simples e humilde. Uma pessoa pode ser rica, muito rica, porque ela conquistou isso com o seu trabalho, com seus estudos, e ser uma pessoa humilde e simples, ajudando os outros quando ela pode, fazendo a sua família ficar toda unida, toda certinha com aquela palavra que eu sempre disse, sendo muito justa, porque o que ela recebeu foi do esforço dela, só que sendo humilde e simples, ajudando quem precisa, reconhecendo que a gente tem que ajudar as pessoas também, reconhecendo que a gente tem que ser próximo, tem que ter amor ao próximo sempre. E Jesus era isso, né? Jesus era o rei dos fracos e oprimidos, sempre foi, sempre vai ser. E fracos, oprimidos, eu não digo de dinheiro, pessoal. A gente tem que desmistificar, não saiu a palavra, enfim. Essa história assim que é pobre, só isso. Não, às vezes uma pessoa com muito dinheiro, ela pode ser fraca. Ela é fraca do coração, ela é fraca de amizades, ela pode ser muito pobre. Às vezes uma pessoa sem dinheiro é muito mais rica. Porque tem amizades, tem amor, tem Deus, tem Jesus no coração. E tendo Jesus no coração, a gente tem tudo. A gente tem a maior riqueza. Vocês vão chegar numa... Eu me emociono em falar isso. Quando a gente percebe que não é dinheiro que traz felicidade. Não é, olha só, esses reinados aqui, ó. Quanto luxo, quanta coisa. Tem uma resposta que eu gostei aqui, ó. Um rei tem toda a riqueza, conforto e regalias, onde os outros é que fazem por ele. Todos fazem e servem para esse rei. E Jesus não. Jesus é um rei onde ele serve os outros, onde ele luta pelos outros, onde ele luta por nós, onde ele deu a vida por nós. E não é uma historinha, pessoal, que eu estou contando assim, ó, que nem a Chapeuzinho Vermelho, que foi lá, foi ver a vovozinha, que não existiu, foi uma fábula. Jesus existiu. Escrituras sagradas aqui só foram traduzidas e foi uma pessoa que existiu, que deu a vida por nós. Que deu a vida por nós. Quem que dá a vida por nós hoje? Nós daríamos a nossa vida por alguém, por um monte de gente que a gente nem conhece. A gente pode dar até a vida pelos filhos. Os pais de vocês vão responder isso, com certeza. Eu vou responder isso. Eu dou a vida pelos meus filhos. Dou a vida pela minha família toda. Mas e será que eu dou a vida por um estranho? Eu vou ser bem sincera. Não. Vocês dariam a vida por um estranho? Não. Jesus fez isso pela humanidade toda. Aquele sofrimento todo que Jesus sabia que ia acontecer. Vocês podem notar que Jesus sabia que eles iam desamarrar o jumentinho, ia chegar pessoas e pedir para eles o que vocês estão fazendo aí, que eles iam ter que responder, eu vou levar ao mestre. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus sabia da sua crucificação. Jesus sabia por que ele veio nesse mundo. Jesus sabia tudo isso e mesmo assim ele não fugiu. Ele podia fugir da sua responsabilidade. Ele não precisava ir ter ido a Jerusalém se ele não quisesse. Mas ele sabia que ele veio para esse mundo para salvar a humanidade. Para ir na cruz, para se tornar o rei dos nossos corações, o nosso rei. O rei da humildade. Humildade, simplicidade. Essa é a palavra-chave de hoje. Humildade. Não tem nada a ver com os reis de hoje em dia, né, pessoal? Nada, nada. Uma pessoa que... E aí a gente pode... Nós somos os reis de Jesus. Nós somos os reis de Jesus. Vamos ler aqui, ó. Muitos anos antes de Cristo, o povo de Israel... Isso vocês têm na página de vocês, no livrinho de vocês, na página 49. Se quiserem acompanhar junto. Muitos anos antes de Cristo, o povo de Israel, ao dar posse ao novo rei, não colocava uma coroa na cabeça dele, mas derramava óleo, sinal de que estava preparando para a missão de governar o povo com justiça. Todos tivemos a cabeça ungida com óleo no dia do nosso batismo. A igreja recorda, com esse gesto, que somos um povo de reis. Reinamos com Cristo para tornar esse mundo mais justo.
fraterno e pacífico. Somos povo do Rei Jesus, que nos fez reis do amor, para viver como ele viveu. Então, pessoal, assim, só aqui, como é que dizer, confirmou o que eu estava falando antes, eu quis ler junto, que Deus nos fez os seus reis também. Nós somos reis. Quando a gente percebe que Jesus é tudo que a gente precisa, claro, que nem eu falo sempre, a gente vai estudar, a gente vai fazer nossa vida, vamos fazer nossos trabalhos direitinho, né? E fazer assim, ó. Mas quando a gente tem Jesus, fazendo tudo isso com Jesus no coração e acreditando que ele nos fez o seu rei, aí a gente vai perguntar, como assim? Eu não sou rica, eu não tenho trono. Não, não é esses reis aqui que vocês me mandaram como é o rei de hoje em dia, dos outros países. Não é esses reis. É o rei Jesus. O rei que percebe que a felicidade está em pequenas coisas. Que a felicidade não tá a ganhar um Play 5. Essas perguntas às vezes eu ouço aqui em casa. Mas será que eu seria feliz ganhando um Play 5? Não, esquece. Muito caro. Não. A gente tem que entender que não é coisas caras. É estar junto com o pai, a mãe, a família, enfim, quem tá na nossa casa com amor, com humildade. É na escola a gente ter amigos, não escolher aqueles amigos que são só os populares. Escolher também aqueles amiguinhos que ficam sentadinhos no banco, quietinho, que às vezes ninguém vai conversar com eles. É escolher. Jesus iria fazer isso. Ir atrás daqueles que ficam mais com vergonha, que não são tão populares. Na vida da gente a gente sempre escolher a humildade, a simplicidade, a simpatia, o amor. Sempre sendo assim, justos. Né, pessoal? Então, eu acho que hoje o encontro sobre rei era bem fácil, né? A gente entender que Jesus era um rei simples e a diferença dos nossos reinados de hoje em dia, né? Então, vamos fazer a oração final e depois espere mais um pouquinho que tem mais uma tarefinha no final, tá? Jesus, Rei humilde, aclamado em Jerusalém com mantos e ramos de oliveira, tu és nossa alegria e nosso Deus, tu sempre és bem-vindo em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Dá-nos força para anunciar ao mundo que tu és nosso Rei e que nos conduz nos caminhos da vida. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, a próxima tarefa que eu quero, pessoal, durante a semana, um dia que vocês sabem que estão todos da família reunidos, tá? É para rezar um Pai Nosso, tá? Rezem um Pai Nosso todos juntos. Por favor, tentem fazer essa tarefinha, tá? Se vocês já fazem o hábito de fazer isso de uma vez por semana, todos os dias, melhor, ótimo. Se não, aí vocês façam e como fica valendo como o tema entregue. Não precisa me mandar vídeo, pessoal, porque eu confio em vocês, tá? Eu confio que vocês vão fazer isso e eu não tô pedindo nada de difícil, é uma coisa muito boa até, né? Então é bem gostoso. Reúne a família, rezem o Pai Nosso e só me mandem o dia que vocês rezaram, toda a família junto, tá? Qual dia? Foi na quarta-feira às 7 da noite, foi na quinta-feira às 8 da manhã. Enfim, só me mandem o dia que vocês rezaram todos juntos da família, reunidos, rezar o Pai Nosso, certo? Tenha uma ótima semana de reis de Jesus, como Jesus foi nosso rei, mas o rei da simplicidade, o rei da humildade, o rei do amor. Tenha uma ótima semana, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau!